Vamos lá, último shiur da noite. Vou tentar evitar repetir o que já foi dito. Certo, mas vamos lá. Começar com a pergunta óbvia com relação à vela de Hanukkah, que o milagre da vela que durou 8 dias é um milagrezinho meio michuruca. Porque se a gente compara com o que tinha no Tanakh, é nada. Quem está acompanhando o Shurim de Tanakh, a gente está Eliyahu Navi. Eliyahu Navi ressuscitou uma criança, bem mais do que a vela que durou uns dias a mais. Tem aquela vela de 24 horas que você acende, ela também dura mais que 24 horas. Às vezes a cera vai derretendo, ela dura um pouquinho mais, se está frio ela dura mais. Também a gente vai fazer um milagre agora por causa disso, vamos fazer uma festa inteira em torno dessa questão. E Yoshua, quando entra em Eretz Israel, para o Yarden, a água para de descer, depois ele para o sol por 48 horas. Quer dizer, a vela que durou uns dias a mais não é grande coisa. Mas tem duas perguntas mais importantes aqui. Primeiro com relação à grandeza do milagre, mas tem outras duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: a priori, ninguém viu isso. Os Kohanim que estavam lá, a gente obviamente acredita no que aconteceu, mas a vela que durou 8 dias era na menorá que estava dentro do Eichal, dentro da casa do Beit HaMikdash. O Kohen que de manhã ia lá acender, voltava e falava: pessoal, a vela está acesa. E assim foi até o 8º dia. No 9º já tinha o óleo para acender, aí realmente apagou e ele acendeu de novo. Mas quem estava fora não viu. Então é um milagre que não é tão grande, é uma coisa que ninguém viu. Obviamente a gente acredita, o Cohen não tem por que mentir. Ele entrava com óleo e saía com óleo e falava: está acesa, talvez você consiga ver um pouquinho de luz de fora, mas é um milagre que a grande maioria das pessoas não viram o que estava acontecendo realmente. E o fato de ser 8 dias? O fato de ser 8 dias é interessante, porque primeiro que não tem nenhum hag de 8 dias na Torá, e segundo, que 7 dias eu entendo. Festas de 7 dias é uma semana. Sim, remete à criação do mundo. Sirat Omer tem 7 semanas de 7 dias, tudo bem, mas 8 dias, o que aconteceu no 8º dia da criação? 7 dias a gente sabe. O que aconteceu no 8º? Nada. Não aconteceu nada. 8º dia da criação não aconteceu nada. Começou o primeiro de novo, zerou. E aqui a gente faz uma festa de 8 dias. Nem na inauguração do Beit HaMikdash comemoraram 8 dias. Na inauguração do primeiro Beit HaMikdash com Shlomo Melech comemoraram 7 dias. Nem lá foram 8. Aqui a gente começa outra semana, é um pouco estranho, certo? Então o tema aqui parece um pouco difícil. O milagre não é tão grande. Ninguém viu, era a velhinha que estava lá dentro do Eichal. E também 8 dias, o 8º dia é um dia que... Oi? Quer compartilhar aí? Tá bom. Certo. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Tem uma historinha da Gemara interessante. A Gemara conta que certa vez um dos Amoraim, Ravashi, se eu não me engano, ele estava dando shiur, ele estava dando aula de Tanakh. E ele falou para os alunos: olha, terminamos a aula de hoje, amanhã a gente vai falar sobre nosso amigo Menashe. Menashe é um dos reis que aparecem no Tanakh, um dos reis que, como os reis da época, fez muita idolatria, levou o povo a pecar, quer dizer, não era uma grande pessoa. Mas Ravashi, na hora do shiur, falou: olha, amanhã a gente vai falar do nosso amigo Menashe e todas as besteiras que ele fez. À noite, quando ele foi dormir, no sonho dele aparece Menashe. E Menashe fala para ele: está me chamando de seu amigo? Me responde a pergunta. Vou te fazer uma pergunta, me responde. Quando você vai fazer a brachá de Amotzi, e você tem que comer o pão, de onde você começa? A brachá do Amotzi tem que ser em qual parte do pão? Na parte de fora, na parte do meio, aonde exatamente? Ravashi falou: não sei. Ele falou: tem que ser, a brachá de Amotzi tem que ser feita no lugar onde o pão começou a ficar pronto primeiro. Deu para ele uma resposta. E aí Ravashi falou: olha, então me diz uma coisa. Você é um cara inteligente, um cara que sabe o que está fazendo. Por que você fez idolatria? É ridículo. Você acredita que aquela árvore fez alguma coisa? Você é inteligente. Nessa conversa eu percebi. Você sabe mais do que eu, com certeza. Então como você fez tudo isso lá? E aí Menashe responde para Ravashi o seguinte: olha, se você estivesse lá, eles andavam com túnica na época, né? Então ele falou: se você estivesse lá, você ia levantar um pouco sua túnica para conseguir correr e chegar mais rápido na idolatria. Assim Menashe respondeu para ele. Significando o seguinte: olha, geralmente alguém inteligente que tem um problema, certo? Faz besteira, realmente tem alguma coisa que ele não consegue lidar com isso, por ser alguém inteligente, ele evita entrar na situação. Sim? Muito melhor do que saber lidar com uma situação é saber evitar ela. Então alguém inteligente, ele tenta evitar essa situação. Menashe está falando para baixo o seguinte: olha, você acha que eu fazia idolatria porque era ignorante, porque era burro, o pessoal não sabia o que estava acontecendo? Se você estivesse lá,
você ia levantar a túnica para chegar mais rápido na idolatria, porque mesmo que te impede de fazer idolatria, você ia evitar, você ia tirar isso do caminho para chegar mais rápido. Quer dizer, isso que a gente fazia ou não idolatria não é questão de inteligência. Tem assim, Menashe falou para Rav Ashi no sonho, no dia seguinte, Rav Ashi chegou no shiur, falou, vamos começar o shiur sobre o nosso rabino Menashe. Assim, ele já mudou o discurso. Então, o sonho foi lá, foi sério o sonho. A gente tem duas épocas. Hazal compararam Yavan, os gregos, nessa época de Hanukkah, com Roshech, com escuridão. O que é escuridão? Escuridão significa que está tudo lá, você só não consegue ver. Ou seja, as coisas estão, quando apagam a luz, está tudo lá, a mesa não foi embora, a cadeira não foi embora, está tudo exatamente lá, você só não consegue ver, certo? Esse é o conceito de escuridão. A mudança da época dos Nevim, dos profetas, para a época dos gregos, é a filosofia. Até então, não tinham filósofos. Ninguém filosofava sobre criação do mundo ou não criação do mundo. Não tinha ninguém que não acreditava em Deus, porque estava lá, todo mundo via. Na época dos gregos, acabou os milagres, acabou toda essa história. Tem esse milagrezinho de Hanukkah, como o Rav falou, que isso demonstrou que a Kadosh Baruch Hu ainda está conectado com eles, mas não tinha milagres. Então o pessoal começava a se perguntar se Deus existe, começava a se questionar. Então já não tinha essa certeza interna da existência de Deus, você tinha que chegar nessa conclusão usando a lógica, usando o pensamento, analisando ou baseado na tradição. Tinha outras maneiras de chegar, mas não era uma certeza absoluta, porque você não via os milagres, você não via as coisas acontecendo, não tinham profetas andando por aí. Alguém que vê um profeta, ele não tem nem dúvida de que Deus existe, porque o profeta está ali, não era questão. Essa mudança para os gregos é quando apaga a luz. Quando apaga a luz significa que está tudo lá, só que você não consegue ver. Essa é a mudança da época. O milagre de Hanukkah, essa luzinha que ficou acesa por mais tempo, vem mostrar isso exatamente pra gente. A gente está numa época em que está tudo lá, mas a gente não consegue ver. Mas, como a gente sabe que realmente está tudo lá? Como a gente acredita que está tudo lá? O milagre de Hanukkah vem passar pra gente essa ideia, que a luzinha ela continua acesa. E se a gente conseguir chegar lá, a gente vai encontrar ela. Teve aqui, a gente fez uma série de vídeos sobre Tchuvá, de algumas pessoas aqui daquele lá, e o Simão falou uma frase interessante, ele falou que, às vezes quando você está no processo de Tchuvá, vai, não vai, faz, não faz, às vezes você está numa situação em que parece que tem uma sarra, tem alguma coisa bloqueando, oi? Alguma coisa bloqueando a sua passagem, mas na hora que você passa isso, ou nas pausas da chuva, na hora que você mergulha, você vê diferente. Ou seja, tem às vezes alguma coisa que te bloqueia, te fala, olha, eu não tenho certeza, talvez sim, talvez não. É a pior situação. O cara que não acredita em nada, vive a vida de boa, sem responsabilidade nenhuma, sem nenhum peso na consciência religioso, ele vive feliz. Aquele que já está 100% dentro, ele também vive feliz. Quem está no meio do caminho, eu acredito, mas é difícil, eu concordo, mas às vezes eu não quero. Esse meio do caminho, não quer religioso, quer tudo, porque às vezes também não quer. Mas pelo menos você já decidiu o que você vai fazer e acabou por aí. Mas esse meio do caminho, enquanto você não passou por esse massacre, esse bloqueio, essa tela, alguma coisa está te atrapalhando, você não consegue chegar lá. A festa de Hanukkah ela vem lidar justamente com isso, com encontrar essa luzinha que estava lá. Então, na verdade, ninguém viu a vela de Hanukkah. O Cohen que entrava lá, ele via, mas a vela estava lá acesa. E quem entrasse, ia conseguir ver. Por isso, todo o milagre de Hanukkah, ele gira em torno, não milagre de Hanukkah, desculpa, mas todo o conceito de Kislev, as velas que a gente acende, gira em torno disso. A gente acende, tem o costume de acender a velas de 1 a 8. Um no primeiro dia, 2 no segundo, são 36 velas no total. E trazem que o nome de Kislev, o que é Kislev? Porque o mês é chamado de Kislev, Kaf Samech Lamed Vav. Lamed Vav é 36, a gematria de Lamed Vav é 36. Então, nesse mês, tentaram tentaram cobrir Lamed Vav, essas 36 velhinhas. Os gregos tentaram cobrir essa luz e falar, essa luz não existe. E a gente fala, não, essa luz existe, a gente vai correr atrás dela. Esses 36, o 36 também aparece em alguns lugares no judaísmo, tem 36 tzadikim em toda a geração. Casal trazem que toda geração tem 36 tzadikim, que eles são a alma da geração. Certo? São 36 que vai trocando. Muitas vezes são tzadikim nistarim, são tzadikim que a gente não conhece, não sabe quem são, mas eles estão lá. Eles são a alma dessa geração. O Ravush aqui, não era para contar, agora está gravado. Mas são 36 que eles estão lá, nem sempre a gente consegue ver, a gente reconhece quem é, quem não é, mas eles estão lá. Eles se encontrar, faz pouco um que se auto-revelou, o Halban. Ele era leiteiro.
todo mundo conhecia como um cara que leiteiro, trabalhava tirando o leite da vaca, e de repente descobriram que ele era um dos grandes tzadikim da geração. Ele começou a dar shiurim de Kabbalah, tem vários livros dele. Quer dizer, alguém que você não daria nada para ele, você olha para ele, você pensa que é mais um velhinho ali que tira leite e tal, mas de repente você descobre que tem alguma coisa a mais. Então, o Lamed Vav, esses 36 são a alma, são a luzinha que está lá escondida, que depois... De novo? Depois você descobre. Eu já tem outras profissões, para quem não sabe também. Mas depois você acaba descobrindo. Mas o 36 está lá, certo? Então tentaram esconder essas 36 luzes que a gente acende em Hanukkah, porque é o que a gente não consegue ver, mas quando a pessoa dá o pulo, ele chega lá, ele realmente consegue ver, consegue se conectar com essa questão. E por isso talvez também a festa de Hanukkah é de 8 dias. 7 dias é os 7 dias da criação. O 8º dia já volta para a rotina. No 8º dia não tem nada. No 8º dia você não vê nada. Certo? Deus criou o mundo em 7 dias. No 8º voltou e seguiu em frente. Já entrou na rotina. A festa de Hanukkah é mesmo na rotina, mesmo quando o mundo já não tem os milagres, já não está nos 7 dias da criação. Já começou a minha rotina. Aqui eu vou realmente conseguir encontrar. É lá que eu estou procurando. Então a festa de Hanukkah gira em torno disso. Então foi uma velhinha lá que ninguém viu, talvez. É um milagre, parece muito simples, mas é aquela luzinha que está escondida, aquela luzinha que está atrás e que a gente tem que procurar. Já que o tema é Hinuch, então tem que ajudar as crianças a acharem também, certo? Mas essa é a luzinha que a gente tem que procurar. Essa luzinha está lá, mas nem sempre ela está muitas vezes encoberta, a gente não conseguiu, enquanto você não deu passo, enquanto você não chegou lá, às vezes você não consegue ver. Mas a festa de Hanukkah virou uma festa tão grande, porque Hazal queriam falar que mudou, as épocas mudaram, acabou a época da profecia em que é tudo claro, tudo óbvio, e a gente está numa época em que não é tão claro, você vai ter provas lógicas de que Deus existe, mas tem provas que não. Toda prova lógica, ela tem dá para derrubar elas muitas vezes, certo? A mais famosa de que não pode ser que o mundo foi criado do nada, estatisticamente a chance do mundo estar onde está, se não tivesse um criador é difícil de acreditar, estatisticamente existir um ser além da natureza também não é muito grande a estatística disso. Então toda a prova lógica ela é meio complicada, é difícil de realmente se basear somente nisso. A gente tem outras fontes, tem tradição e etc, mas essa é a época que a gente se encontra. E Hazal, eles quiseram fazer justamente essa festa de Hanukkah para mostrar isso, que mesmo que mudou a geração, mudou a época, acabou a profecia, a gente foi para uma época de filosofia, de sentimento, de pensamento, a luzinha continua lá. A luzinha que ficou acesa e ninguém viu, ela continua lá. E 8 dias, porque mesmo quando você acaba a semana da criação, os dias incríveis, e voltou para a rotina, voltou para mais um domingo, ou segunda, depende de onde você está, tá lá. A luzinha continua acesa. Por isso a festa de Hanukkah, mesmo que pareça um milagre simples em relação aos outros, vem passar justamente essa ideia. Com isso a gente termina, senhor. Terminamos. Alguém não fez a bit? Eu fiz a bit também.